Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim trazer mais uma obra para vocês, espero que vocês gostem. O garoto Sundiwoo está ensanguentado no chão e explica em pensamento que ele, como caçador ranquê, nunca pensou que algo assim fosse acontecer com ele. Segurando com suas últimas forças uma espada, ele a aponta, e então as estátuas armadas com lança se mexem para finalizar o garoto. Em Seul, Coreia do Sul, o caçador Sung Ji-woo caminha em direção ao seu serviço e lamenta em pensamento por sua força e regeneração serem tão ruins, a ponto de ser uma vergonha e o chamarem de caçador mais fraco, sendo que sempre estava ferido nesse trabalho, tendo muitas experiências de vida e morte. Ele entra na área onde trabalha pensando que mal consegue pagar as contas do hospital de sua mãe doente. O atendente entrega um café a Kim e ouve Bak o chamando, o surpreendendo. Kim pergunta a Bak o que ele faz ali, porque havia ouvido que ele não seria mais um caçador. Mas Bak o responde que está vindo somente porque vai ter mais um filho, então precisava do dinheiro. Kim diz que é verdade, nada como a raid para conseguir. Bak continua dizendo que está enferrujado e que suas habilidades já eram ruins, agora pioraram depois da sua pausa. Kim se distrai vendo que Sung havia chegado. Algumas pessoas ali se preocupavam com Ji-woo, então Kim o cumprimenta e pergunta se ele já havia comido. Sung agradece ao Sr. Kim pela preocupação e diz que sim. Bak pergunta se Ji-woo é um caçador forte, já que todos estão preocupados com ele. Kim diz que ele não é e que ele ainda não conhece porque ele chegou depois que Bak saiu, mas ele é conhecido como o caçador mais fraco do mundo, já que os mais fortes são de rank S. Bak pergunta se realmente ele é fraco e não forte. Kim continua dizendo que sim, e que provavelmente ele é o mais fraco deles. Parece que esta dungeon vai ser muito fraca, já que ele veio. Vamos parar de falar dele, porque ele vai acabar nos ouvindo, diz Kim. Sung Ji-woo, exausto, pensa que já os escutou, esses velhos fofoqueiros. Então ele vai até o atendente do quiosque e pede uma xícara de café. Mas o atendente pede desculpa, pois acabou o café. Ele pensa chateado que nem o café ele pode tomar e que isso é um saco. O atendente se desculpa, mas Jin diz estar tudo bem e sai. Então Joe grita com Jinwoo por ele estar machucado de novo e ele se assusta e ela afirma e pergunta para Jinwoo novamente o porquê do rosto dele estar tão machucado assim. Ele diz, despreocupado, que só aconteceu enquanto estava caçando. Ela o pergunta seriamente o que aconteceu, preocupada, e fala que se ele foi a algum hospital. Então ele fala que foi e que se machucou enquanto estava em uma dungeon ranqueê. Ela o questiona como é possível. Então ele explica que todos os outros tinham ranks maiores, então não se preocuparam em levar um curandeiro. Eles só não levaram um curandeiro porque eles estariam bem? Perguntou Joe. Tudo bem, ele diz. Isso é só porque eu sou fraco. Você sabe disso, não é? Ela fica em silêncio olhando, quando ele se levanta e diz que todos já estão indo para o portal e que eles deveriam ir também. Ela concorda. Na frente do portal, o Sr. Song avisa ao grupo que estão indo para uma caçada muito boa, então ele gostaria de ser o líder dessa raid e pergunta se estão todos a favor. Kim confirma não ter problemas, já que Song é o mais forte entre eles, e Bak também, já que faz um tempo que não vê as habilidades de Song. Todos os outros caçadores concordam e Jinwoo pede para que o Sr. Song tome conta deles. Então todos entram no portal e Kim diz para Jinwoo não se machucar, pois ele ficaria por último. Jinwoo concorda. Joe, entrando no portal, o chama para ir e ele diz que vai dar o seu melhor já entrando nele. O pessoal que havia ficado fora da raid conversam. Um atendente pergunta ao outro o que ele estava pensando, já que estava distraído. Ele diz que pensava no jovem Jinwoo, pois ficou frustrado por não conseguir dar a ele nenhuma gota de café. Seu amigo o questiona: qual que é o rank dessa dungeon? Ele responde ser de rank D e nunca viu Jinwoo sem ferimentos em todo o seu tempo de caçador na guilda. No portal, Joe cura Jinwoo de um machucado, preocupada, e pergunta por que ele é tão determinado a ser um caçador. Ele pede desculpas,
mas Jue diz não querer suas desculpas, somente estava preocupada com ele. Enquanto isso, outros caçadores estavam enfrentando monstros e se defendendo com magias e espadas, e atacando. Jue estava aliviada, pois a raid já estava acabando. Jinwoo observa Jue enquanto ela o cura, e olha os caçadores que já finalizaram os monstros. Os caçadores conversam e se parabenizam. Jue pergunta a Jinwoo do porquê dele não desistir de ser um caçador. Ele pensa que não vai dizer porque sentia vergonha, mas diz que faz isso por diversão. Ela brava diz que o fazer por diversão vai mandá-lo direto para o pós-vida. Ele começa a querer rir. Ela fica brava, porque ele pode abrir sua ferida novamente. Um caçador diz com uma pedra rosa brilhante na mão que era isso que eles conseguiam por matar o monstro, o núcleo mágico. O núcleo mágico de rank C vale bastante, mas como de 1 era de rank E, esses monstros de rank C era impossível para ele. Depois de tantos problemas, só conseguiu um núcleo rank E. Então, é tão pouco, já que colocou sua vida em risco. Ele já ia se lamentando por conseguir dinheiro assim, quando um caçador chama o grupo para verem algo. Dong observa e fala: covil duplo, então parece que isso realmente existe. Ele gera uma bola de fogo em sua mão e joga dentro do túnel para ver até onde vai. Dong pede para que as pessoas se aproximem e diz que o portal não se fechará, porque o boss ainda estava vivo e possivelmente estava vivo lá dentro. Normalmente eles precisariam entrar em contato com a guilda e esperar por ordens, mas os ganhos seriam poucos, já que outros caçadores entrariam e isso faria com que diminuíssem suas recompensas. Os caçadores se olham e ele continua dizendo que a melhor solução seria se eles entrassem para eliminar o boss. Já que parece perigoso, por que eles não votam? Tem reclamações depois da decisão, diz ele, né? Bak e Gin votam em lutar. Alguns outros aceitam e outros não, inclusive Jue. Então, fica para Jinwoo decidir se vão entrar ou não. Dong pergunta a Jinwoo sua decisão. Ele pensa em sua mãe doente e em sua irmã, que logo irá precisar ir para a faculdade, e decide pela sua família, dizendo que vai. Determinado, ele pensa que é só mais uma vez. Dentro do túnel, as pessoas se perguntam quanto tempo já estavam andando e se estão indo muito fundo. Alguém responde que estão andando há uns 40 minutos e o portal fechava após 1 hora. Então teriam 20 minutos mais ou menos sobrando. Jinwoo pede desculpa a Jue e o pergunta pelo que ele estaria pedindo desculpa. Então ele diz que era por a ter colocado ali por causa do seu voto. Estou bem, diz ela. Não precisa se preocupar comigo. Jinwoo pergunta se realmente ela está bem. Então ela responde: para ser sincera, eu não tô bem. Você tá maluco? Teria um buraco no seu coração se tivesse se esfaqueado um pouco mais para cima. Isso sem falar nos seus braços e pernas. Mesmo depois de eu mal ter curado você, o que diabo você fez para dizer sim? Bateu sua cabeça? Jinwoo pensa que só está ali porque Jue é uma curandeira de rank B e mais uma vez está em dívida com ela. Ele cabisbaixo pede desculpa. Ela, ainda irritada, pergunta se ele está realmente arrependido. Ele admite que está e ela fica aliviada e diz que se ele realmente se arrependeu, quando eles saírem dali, ele tem que levar ela para comer alguma coisa como pedido de desculpas. Ele se surpreende e fica em silêncio com as bochechas vermelhas. Ela se vira e pergunta se ele não gosta da ideia de comer com ela. Ele, todo envergonhado e assustado, diz não ser o caso. Então alguém grita dizendo que achou o salão e chama a atenção de todos. Enquanto isso, na caverna à sua frente, há um portal azul gigantesco com detalhes dourados. Alguém comenta que nunca viu salão com esse tipo de porta, que é muito estranho. Sr. Kim pergunta se esse lugar não é perigoso. Bak diz que provavelmente sim. E Song fala se realmente eles querem voltar de mãos vazias depois de ir até lá, já que podem ser os primeiros a entrarem na dungeon. Aqueles que quiserem dar meia volta podem ir. Song diz que vai entrar sozinho se precisar. Então eles olham para dentro e se admiram porque as luzes estão acesas. Isso é ótimo. Na sala se vê várias estátuas ao redor e uma está sentada no centro, o que parece ser um trono. Song diz que nunca viu uma dungeon assim e que parece que ninguém entra ali há um bom tempo. As estátuas são estranhas. Todas seguram armas diferentes. Algumas seguram até instrumentos musicais. Tem um monte delas, o que é assustador. Jinwoo se admira
e alguém comenta que parece ter alguém os observando. Outro rebate, para não dizer coisas negativas. Então alguém repara na estátua que está no centro, sentada no trono, e pergunta se aquele não é o boss. Alguém diz que não, é só uma estátua. Jin-Woo observa que a que está sentada no trono é a única que é daquele tamanho, enorme, e os outros comentam que não há nada que lembre um monstro lá, enquanto observam ao redor. Song caminha quando vê algo que parece ser um selo mágico no chão. Alguém o chama para ver algo que acharam escrito, o que o distrai. Todos estão reunidos de frente à pedra. Kim pergunta se esta escrita é um idioma rúnico. Song começa a ler, o que descobre ser os mandamentos do templo de Cartenon. Lá está escrito: primeiro, venere ao Senhor. Segundo, louve ao Senhor. Terceiro, prove sua fé. Então Jue puxa a camisa de Jin, o chamando, e ele a olha, enquanto ela aponta a estátua e fala que o olho dela tinha acabado de se mexer e estava olhando para eles. Jin-Yoon diz que ela deve estar enganada e pensa: espera, que sensação é essa? Ficou quieto e o ar está parecendo frio. E Song termina lendo: aqueles que não seguem esses mandamentos nunca voltarão vivos. Todos olham assustados para a porta de entrada, que se fecha com força. A porta acabou de se fechar, um deles exclama. Uma moça pergunta: o que eles farão agora? Um rapaz alarmado fala: droga, não aguento, vocês estavam fora de si. Foi um erro ter vindo até aqui, já indo embora. Seja a boss ou os tesouros, o que quer que seja que vocês querem, fiquem com tudo. Boa sorte. Já na porta, Song grita para ele parar e não tocar nas maçanetas. Então, antes que Song termine de falar, acontece um ataque e vemos o rapaz morto e a estátua com sua arma cheia de sangue. Então ela se mexe, ponhando a sua arma no chão e voltando para sua posição. Assustado, Bak grita: que merda, a estátua se mexeu. Como que vamos lutar contra aquilo? Enquanto Jin-Woo olha assustado, Jue o abraça com medo. Então ele se lembra que Jue disse dos olhos e olha para trás aterrorizado, vendo a estátua os olhando. Eles estão encurralados no meio do salão com as estátuas à sua volta. Jin-Woo tenta se lembrar do rank daquele cara que morreu, e ele se lembra que seu rank era D. Mesmo que ele fosse fraco, ainda seria mais forte do que ele, mas em apenas um golpe o cara morreu. Espera, essa dungeon é no máximo rank D, e eu nunca ouvi falar de monstros tão fortes em uma dungeon rank D. Sr. Song diz assustado que todas as estátuas estão se movendo. Jin-Woo se lembra que não é a primeira vez que se encontra em uma situação de vida ou morte, já que em sua primeira raid se separou do seu grupo e se perdeu. Também já foi atacado por um Goblin e por isso ficou internado por semanas. Até quase morreu de fome quando ficou preso em uma dungeon. Correu risco de vida, mesmo todas as raids sendo nível baixo. Alguns trocaram núcleos mágicos por armas para derrotar monstros mais fortes e conseguiram mais tesouros. Ele não pôde fazer isso, então está sempre sem equipamento. Sem falar que comprar uma espada barata só serviria para destruí-la, e ter um curandeiro resultaria em feridas sendo curadas, desde que não fosse extremamente sérias. Se lembra das pessoas com dó e do desprezo sobre ele, dizendo que mesmo sendo um caçador, ele era algo inútil. Então, continua pensando e se lembra que sempre sai machucado e ignorava as zombarias dos seus colegas. Trabalhava de forma ruim e em um trabalho que o levaria à morte. Talvez fosse por isso que sabia bem. Olhando para os olhos fumegantes da estátua, ele agarra Jue e pede para todos irem para o chão. Antes que ele terminasse, a estátua lança um laser de seus olhos na direção deles, ficando um rastro de destruição. Eles começam a se perguntar se estão bem, e uma garota se assusta com a mão de alguém queimando no chão. Bak diz que só alguns foram mortos, e Sr. Kim diz que mal se desviou. Se Jin-Woo não o tivesse gritado, poderiam estar mortos. Jin-Woo chama Jue, que está paralisada de terror. Sr. Song grita para que não se levantem e fiquem parados onde estão. Se se levantarem, as estátuas o atacarão. O grupo concorda e o Sr. Song fala a Jin-Woo que a senhorita Jue não lida bem com o medo. Por isso, ela só participa de raids básicas, mesmo sendo curandeira rank B. Mas aqui não parece ser básico. Todos que se moveram morreram. Somente os que o escutaram estão vivos.
Jin-Woon pergunta, sério? Então Song o questiona. Se ele não gritou porque sabia o que ia acontecer. E Jin-Woon admite que foi só porque parecia perigoso. Então se assusta com o braço de Song faltando. E o Sr. Song somente pede para que ele o ajude a estancar o sangramento, pois ele ficaria bem. Pergunta a Jin qual rank ele achava que eles estavam enfrentando. E Jin fala que nunca esteve em uma raid maior do que rank D. Song admite que já esteve em uma raid rank B 2 vezes. E que este lugar era acima disso com certeza. Que até mesmo lá não há monstro com essa força. Que ele, diz ele, olhando a estátua no trono. Com certeza é rank A. Não, talvez rank S. Agora há pouco, nos mandamentos do templo Catenon, estava escrito: primeiro, venere ao Senhor. Segundo, louve ao Senhor. E terceiro, prove sua fé. Aqueles que não seguirem os mandamentos não retornarão vivos. Era o que estava escrito lá. Senhor Song, acho que ele é o Deus, certo? Pergunta Jin, olhando para a estátua. E Song diz que matar essas estátuas levaria muito tempo. Jin-Woo pensa que há 10 anos atrás o portal apareceu em um túnel que conecta nosso mundo a outro. Após o portal ter aparecido, o mundo passou por acontecimentos bizarros. E os caçadores são um exemplo disso. Seu nível de força permanece o mesmo depois de se tornarem caçadores. E ele também passou por isso, mas a sua força só foi suficiente para rank E. Mesmo sendo mais forte que a maioria dos humanos, a diferença entre o rank E e os outros era enorme. Aqueles que receberam o poder de atravessar o portal fizeram disso sua profissão, chamando-os caçadores. Através do portal pode haver um sinistro e desesperador monstro que aparece do nada. Jin-Woo volta sua atenção para o Sr. Song e o pergunta se ele ficará bem, já que seu sangramento ainda não havia parado. Song diz que não há nada que possa fazer agora. Só trouxe 3 curandeiros, porque achava que iriam acabar rápido ali. Um foi morto brutalmente. E o outro está em estado de choque. E Ji-Wei acabou daquele jeito. É melhor ficar parado agora. Quando a situação melhorar, vamos correr, mesmo que não seja fácil. Fala enquanto observa seu grupo em desespero. Jin-Woo pensa que é como o Sr. Song disse. Ele não vai nos atacar se não nos mexermos. Mas mesmo que a gente consiga passar, ainda tem um problema. A estátua guardiã. Nunca foi a intenção da estátua os deixar fugir. De repente, um cara entra em pânico e fala que não vai morrer assim, pois finalmente havia se juntado a uma guilda grande. Então não poderia morrer ali. Ele disse se preparando para atacar. Song grita para que ele não se mova. Mas já é tarde. Ele se move e diz que vai confiar na sua velocidade, dizendo que vai passar bem rápido pela porta. Então, com toda a velocidade, parte em direção à porta. Jin-Woo e Song se assustam, pois seu amigo foi vaporizado, só sobrando seus pés. A estátua brilhava por ter atacado, e as pessoas do grupo entravam em pânico. Jin-Woo se irrita por ser impotente, já que as estátuas podem os matar na hora que quiser. Song fala que para as estátuas é mais fácil os matar do que esmagar um inseto. Jin-Woo fala, ele pode nos matar a hora que quiser. Por que está esperando? Song admite não saber. Olhando a estátua, Jin pensa que ele não os mata, mesmo tendo poder. É diferente dos outros monstros, e ataca cegamente os caçadores. O que está perto da porta ataca qualquer um que tentar abrir, e o maior deles dispara raios com seus olhos assim que alguém se move. Então Jin-Woo percebe que há uma regra no lugar. Virando sua cabeça, ele olha para os mandamentos de Cartenon. Então ele nota e pergunta a Song, qual era o primeiro mandamento? O primeiro mandamento era venere o Senhor, responde Song. Jin-Woo olha a estátua e diz a Song que há uma regra nessa dungeon. Então ele se levanta e Song pergunta o que ele está fazendo, enquanto observa. E diz que o olhar do garoto é um olhar de quem procura a morte. Jin-Woo se aproxima e diz que a estátua não ataca quem se mexe. Ele dobra seus joelhos diante dos olhos fulminantes da estátua e nota que a estátua só o ataca a partir de uma certa altura. Entendendo, ele pede para que as pessoas se curvem. O Sr. Kim o questiona e Song o pergunta se ele descobriu algo. Jin-Woo afirma que ela ataca se você passar de uma certa altura. Se você não passar dessa altura, eles não conseguem te ver, então precisa se curvar o suficiente e venerar
ela literalmente. Song pergunta se isso não seria somente a sua intuição. O garoto afirma que por enquanto é. Song diz que não há nada que possa fazer. Todos do grupo se curvam e pensam se vão sair vivos dali, só por se curvarem. A luz dos olhos da estátua se apaga e um sorriso macabro surge no rosto. Todos olham horrorizados para o sorriso sinistro. Jin-Yoon pensa em quantos estão vivos e por mais quanto tempo terão que fazer isso. Bak diz parecer que a estátua havia parado de atacar, então se levanta. Jin rebate dizendo que se ele não acha que a estátua tentará algo diferente. Será que ela vai ficar bem se nós nos curvarmos? Então Bak se levanta e mostra que ele não o atacou. Então o grupo se levanta e diz que vão sobreviver, felizes. Jin-Yoon pensa que ainda está sentindo uma leve pressão quando a estátua resolve se levantar e sair do trono. Jin diz que ainda não terminou. As pessoas se assustam novamente, vendo a estátua em pé. Sang questiona Jin se ele não tem mais nenhum plano. Jin, assustado, não sabe o que dizer, enquanto a estátua caminha. Então Jin-Yoon diz que a dungeon tem suas próprias regras. A primeira é venere o Senhor. A segunda é louve ao Senhor. Diz ele para o grupo. E essa talvez deveria ser a solução. Então o rapaz diz fazer parte de um coral de igreja. Se for para orar e cantar, é para deixar com ele. Então ele começa a orar e caminha para a frente da estátua. Alguns comentam que ele parece estar desacelerando, mas Jin-Yoon nota que ele está orando para o deus errado. Quando a estátua pisa no rapaz, o fazendo virar um pequeno purê. As pessoas correm e gritam enquanto algumas paralisam pelo medo, sendo esmagadas. Song diz ser perigoso ficarem juntos, então eles devem se separar. Correndo, Ru concorda, mas percebe que não pode se separar de Jue. Bak pensa em sua mulher e em seus filhos, e pensa que não pode morrer ali. Então Bak para e diz que ali parece ser seguro, não percebendo que há uma estátua logo atrás dele. Kim o tenta avisar, mas já é tarde e ele é cortado ao meio. Jin-Yoon, correndo desesperado, se pergunta como louvar a um deus desses. Isso é um demônio. Ele pensa que atrás deles estão os guardiões, na frente uma estátua gigante, e eles nos atacam no momento que nos aproximamos. As pessoas são atacadas por machados, facas, lanças e espadas, mas há algumas estátuas que não usam armas. Não podemos nos aproximar e nem fugir. O que a gente faz? Então ele nota essas estátuas que não usam armas e sim instrumentos musicais. Como as estátuas se mexem nos movimentos pré-determinados, as estátuas com instrumentos seguem o mesmo princípio. Então ele grita para que as pessoas procurem as estátuas com instrumentos. Song nota que está de frente a uma e que ela começou a tocar e pede para que façam o que Jin está dizendo. Jin-Yoon e Jue chegam debaixo de uma estátua com um instrumento. Ele nota que ela não toca. Então ele percebe que é porque tem duas pessoas ali. Então ele deixa Jue e fala para ela ficar ali e não se mexer, enquanto ele sai correndo desesperado. A estátua presta atenção nele, então ele vê um pé vindo na sua direção e ele pula se salvando, mas Song grita que ele está indo para o lado errado. E é quando ele se assusta e quase não escapa de um ataque do escudo, o ferindo. Jue grita o nome de Jin aos prantos. Ele, ferido, tenta se arrastar, mas a estátua maior está atrás dele. Então ele pede para que, se existir mesmo um deus, ele o salve. Ele estava se segurando por um fio tão fino, era o que o mantinha vivo. Agora parecia que ele ia se romper. Então a estátua que cantava aparece para salvar Jin-Yoon. À sua volta vemos seus amigos mortos e poças de sangue que um dia foram pessoas. Jue vem correndo enquanto pergunta se ele está bem. Jin-Yoon está machucado e Jue está fazendo o possível para curá-lo. Ele então pede para que ela pare, pois já é o suficiente. Ela pede para que ele aguente e promete que vai o curar. Então sangue sai do nariz da garota, fazendo tossir. Song pergunta se Jue ficará bem, e os outros comentam que pelo menos Jin-Yoon está vivo. Jin afirma que começaram com 17 pessoas, agora eles são 6, e 2 estão gravemente feridos, e a culpa é totalmente de Song, por tomar uma decisão apressada, e avisa Song que ele terá a punição. Song concorda, e notam que a estátua estava caminhando novamente. Ela estende a mão
mão e levanta pedras redondas do chão. Jin questiona o que é aquilo e Jin responde que é um altar. Song olha, questiona, um altar? Sim, responde Jin, igual aqueles da mitologia onde sacrificavam seres vivos aos seus deuses. O último mandamento é prove sua fé. Pensa que esse é o último teste. Jin diz já fazer ideia do que acontece tirando a espada do armazém mágico. Sir Song significa que temos que sacrificar alguém, estou certo? Jin aponta a espada para Song e continua. Quem nos trouxe até aqui foi você. Havia alguém que se gabava de esposa e filhos, que foi partido ao meio, e outras 10 pessoas também morreram. Agora há pouco, você assumiu a responsabilidade, não foi? Então prove. Desafia Kim. Jin tenta protestar, mas Sr. Kim o manda se calar e pede para não se mover. Song responde que o Sr. Kim tem razão. Ele deve assumir a responsabilidade. Eu quero ir por conta própria. Então, tire sua espada de perto de mim, diz Song. Ele vai até o altar, o que faz com que as estátuas se movam ao seu redor e uma chama se acenda. Jin pensa que ele não quer um sacrifício e pede para que o leve ao altar também, o que os assusta. Então 2 pessoas o ajudam. Quando chegam mais perto, as 3 luzes se acendem. Ele pergunta a Song se outras equipes viriam o salvar se esperassem ali. Song responde que hoje marcariam uma semana que estão ali. Então as estátuas se moveriam antes que o reforço chegasse. Jin diz que eles não ofereceram apoio só pelo portal ser Rank D. Song diz não parecer ser nenhuma novidade, já que a guilda é assim. Então todos se aproximam do altar e as estátuas se reúnem ao seu redor, deixando os sobreviventes assustados. Jin observa e pede para Joe não fechar os olhos e diz ser a mesma brincadeira de quando eram crianças. Se tirar os olhos dele, ele se move se aproximando. Pede para todos não pararem de olhar. Uma mulher leva um susto após se distrair e a estátua se mover. Então corre desesperada. Jin grita, mas já é tarde. E assim que ela passa pelo círculo de fogo, uma das chamas se apaga. Surpreendentemente, a porta se abre e ela consegue passar sem ser morta. Jin e Song ficam surpresos pela mulher que escapou não ter morrido. Eles se questionavam como era possível que tenha passado pela porta e reparam que ela se fechou só um pouquinho. Jin repara que as chamas azuis desaparecem depois de um tempo e as amarelas é determinada pelo número de pessoas. Então, quando uma pessoa sai, a chama amarela se apaga. Ele analisa todos os mandamentos. Pensa que a porta é uma esperança falsa, já que ela fecha um pouco toda vez que a chama amarela se apaga. Certamente se fechará totalmente quando todas as amarelas se apagarem. Provar sua fé significa manter a fé mesmo em meio ao terror e às tentações. O rapaz que estava segurando Jin diz não aguentar mais. Se desculpa e joga Jin no chão e foge. Jin grita, mas já é tarde demais. Mais uma havia conseguido fugir. Não se movam. Não podemos deixar mais pessoas saírem, diz ele. Se mais alguém fugir, não conseguiremos escapar, já que não terá tantos olhares para fazer com que elas não se aproximem. Song pede uma explicação a Jin do que está acontecendo. E ele explica dizendo que o que eles precisam é olhar as estátuas até que as chamas azuis que contam o tempo se apaguem. Jin questiona se a porta não se fechará totalmente assim que as luzes azuis sumirem. Tem certeza e admite que não esperava que alguém fraco fosse de alguma utilidade. Sempre o desmereceu. Nunca esperou nada, mesmo quando se juntou ao grupo. Um monte de pessoas morreram quando entraram ali. Mas as que estão vivas estão por causa de Jin, graças a ele ter resolvido os enigmas. Estou vivo por sua causa. Obrigado, diz Kim. Jin o chama, mas o Sr. Kim diz que também tem família e não quer morrer ali chorando, pedindo desculpas e dizendo que não consegue mais ficar ali. Jin o grita e chora enquanto vê Kim partindo e pensa, obrigado? Não me faça rir. Ele chora pela ingratidão de seu amigo e pensa que ele está condenado à morte. Song vê a porta e fala que ela está quase se fechando e que era tarde demais, mas como ele entende o que está acontecendo, pede para que Joe e Jin fujam dali. Jin grita o nome de Song Chin, o questionando. Song fala que pelo menos um terá que ficar no altar e eles têm uma vida pela frente. Pede para que Joe ajude Jin a ir embora. Ela concorda, mas na hora que vai se mover, suas pernas falham e ela se assusta,
vendo que suas pernas estão tremendo. Ela olha assustada e grita que suas pernas não se movem. Song diz que ela usou muita mana para curar. Jin-woo aceita seu destino e pede para que Song leve Jue dali. Eles discutem porque Song não quer deixá-lo, mas o garoto diz não terem muito tempo. Song olha em silêncio a situação. E Jue afirma que vai ficar com ele, desolada. Woo lembra que ele prometeu lhe pagar um jantar e dar seu núcleo de monstro a ela para usar como pagamento. Ele diz que quando voltar, irá pegar seu troco. Jue pede para ele não falar besteiras e Song apaga sutilmente, pedindo desculpas, pois não tem tempo sobrando. Pede para que Song cuide dela. Ele responde que irá sim tomar conta dela. Eles partem e Jin-woo pensa que pelo menos será o único a morrer. Ele sozinho, recostado no altar, jura que teria feito um seguro se soubesse que isso fosse acontecer. As estátuas se aproximam e ele vê a espada de Kim jogada no chão. Com esforço, ele a pega, apontando para as estátuas e pensa que já que acabou assim, pelo menos levará um monstro com ele. Ele chama as estátuas e uma delas enfia uma lança no peito dele e o joga em cima do altar. Ele começa a perder muito sangue e pensa que não quer morrer. Repete essa frase várias vezes em sua cabeça, enquanto chora em total agonia. Ele pensa em todas as traições e que ele, como todos, também tinha família. Pensa que não está feliz em ser o único a morrer. Uma estátua está prestes a finalizá-lo. Vemos ela em seus olhos, desesperados, e pensam em só mais uma chance. Então um poder surge, o que paralisa a estátua no meio do seu golpe. Então uma notificação de alerta aparece dizendo que ele havia completado a quest secreta, Coragem dos Fracos. Tudo fica escuro e aparece na tela do sistema. Você adquiriu o direito de ser o jogador. Você aceita? Ele questiona sobre o que seria isso, mas o alerta soa dizendo que faltam 2 segundos para aceitar ou ele iria morrer. Então ele aceita sua nova chance. Uma luz brilha intensa no corpo do garoto e a tela de bem-vindo ao jogo nos é mostrada. Ele acorda assustado no quarto do hospital. Sua perna e seu peito não tem mais ferimentos. Ele pensa se for um sonho, olhando ao redor. Então vemos 2 caras entrando e perguntando se finalmente ele havia acordado. Jin-woo pergunta quem são eles. Eles se desculpam que o assustaram, entregando seu cartão de inspetor da guilda da Coreia. Ele o questiona do porquê eles querem falar com ele. Depois de um tempo de conversa, ele se assusta, pois dormiu por 3 dias. Ele pergunta se Jue e Song estão bem. O inspetor fala que eles estão bem, mas Song, como ficou sem o braço, provavelmente terá que se aposentar, se for da decisão dele. E Jue está em estado de trauma. Não tem certeza se ela voltará a caçar novamente. É normal que os caçadores estejam sempre em perigo, mas um massacre desses é raro. Quando os inspetores e a guilda Tigre Branco chegaram ao local, todos desapareceram. Só havia um salão e o prota deitado em uma espécie de altar. As estátuas que os outros descreveram já não estavam lá. Song não acredita. E o inspetor continua. Se os testemunhos não batessem e não fossem encontradas partes dos corpos mortos, teríamos pensado em algo diferente. Mas uma teoria é que você, Sunji, passou por um novo despertar. Quando acontece a ascensão, o caçador tem seu poder fixado. No entanto, alguns ficam mais fortes, sendo um novo despertar. Então o inspetor pede para que teste o seu poder mágico, ponhando a mão no cristal de mana. O inspetor pensa que os monstros que foram descritos só poderiam ser derrotados com o grupo de rank A e S. Impossível não suspeitar que o caçador Jin-woo teve uma ascensão dupla, já que foi o único a ser encontrado vivo lá dentro. Jin-woo põe a mão na pedra e o marcador indica 10 de poder. O inspetor continua pensando que, no entanto, um fraco sempre será um fraco. Jin-woo pergunta seu resultado. Eles se desculpam por suspeitar dele sem motivos e vão embora. Jin-woo fica olhando e se pergunta se eles viram a janela de sistema e percebe que talvez eles não consigam ver. Ele então vê que sua perna arrancada ainda está lá e seu peito perfurado já voltou ao normal e pensa que não consegue distinguir o que é sonho do que é realidade. Ele fala que talvez deveria ter contado a ele sobre a janela do sistema que ele vê. Ele testa para ver se é um touchscreen quando sua irmã Jin-ya entra e pergunta o que ele está fazendo em pé em cima da cama. Pergunta se sua cabeça também está machucada, já que ela o havia dito para parar de se machucar, e questiona se ele sabe o quanto ela ficou preocupada. Ele se desculpa e ela continua. Os outros voltaram bem. Por que sempre você se machuca? Ele se surpreende por estar feliz de ver sua irmã, já que quase a deixou. Enquanto sua irmã reclama com ele, uma mensagem aparece.
Ele pergunta se ela está vendo e ela diz não saber do que ele está falando. Então, ele olha para a janela do sistema e pergunta: quando aparece uma mensagem não lida em um jogo, como se faz para ler? Ela diz que ele teria que abrir a caixa de mensagens. Então ele clica e aparece a quest diária, preparando-se para ficar mais forte. Jinha pergunta o que é que foi e decide ir embora, pois seu irmão está no mundo da lua, e sai chamando sua amiga para ir. No quarto, Jinyu vê o sistema que avisa que irá ajudar o jogador no crescimento, e se falhar em obedecer irá ser punido, avisando que também haverá recompensa. O garoto diz não entender, pensando melhor, viu algo parecido no altar. Então ele vê a quest se preparando para ficar mais forte e confere seus objetivos diários. A falha na conclusão da quest diária resultará em punição. Jinyu desdenha do sistema, achando ser brincadeira, já que ele estava hospitalizado e não teria forças, e diz que vai fazer depois que dormir. As horas se passam e ele acorda com uma mensagem que seria mandado para a zona de punição, certo período de tempo. Ele se assusta, achando ser um terremoto, já que o chão começa a tremer, mas é teletransportado para um deserto, onde ele se assusta ao olhar para trás e ver um monstro centopeia gigante. O sistema o avisa que ele terá que sobreviver à punição por 4 horas. Então, ele começa a correr no deserto, fugindo da centopeia, que sempre o tenta atacar. O tempo já estava quase acabando. Então, quando a centopeia ia o alcançar, ele completa a punição, voltando a seu quarto de hospital, exausto e cheio de areia. Ele vê a recompensa, mas antes de aceitar, desmaia de cansaço. Uma enfermeira entra e se assusta ao ver a bagunça de areia e o paciente desmaiado no chão. Nos próximos dias, as enfermeiras, olhando pela janela, falam de Jinyu, dizendo que ele está correndo de novo. Já que o doutor disse que estaria tudo bem, então não deve haver problemas. Jinyu, correndo cansado, pensa que faz 4 dias que acordou e descobriu algumas coisas. Que a janela de sistema não é uma ilusão e mesmo que ninguém veja, ele consegue. E que tem a recuperação rápida, que cura todo o seu cansaço após os exercícios e cansaço acumulado. E também tem pontos de habilidade e caixa de itens, que permite aumentar qualquer uma das suas características, enquanto tiver pontos de habilidade. Ele fica cada vez melhor ao aumentar as características dos seus personagens, habilidades e os itens de inventário e depósito é igual a um jogo. E se pergunta o que está acontecendo para ser controlado assim por algum tipo de fenômeno. Então vai até a recepção do hospital e pede para que possa sair para resolver algumas de suas questões. Depois de sair do hospital, chegou a hora de descobrir para que serve a chave. Ele sempre recebe uma caixa aleatória quando conclui uma quest. Às vezes vem coisas inúteis, como ataduras e canetas, mas a chave parece diferente. O sistema mostra que a chave deve ser usada para criar uma dungeon instantânea na terceira entrada da estação Rapid. Na frente da estação, ele pensa: o mais fraco do mundo conseguiu despertar duplamente. Algumas pessoas ririam se soubessem disso. Tendo a confiança na habilidade de fugir, ele pensa que se algo acontecer, ele vai correr sem olhar para trás. Ele coloca a chave abrindo o portal e entrando na dungeon instantânea. Então ele se assusta ao perceber que a entrada foi bloqueada. Ele percebe uma moça passando pelo portal distraída. Ele vê que ainda está na estação, mas parece similar ao portal vermelho. E agora? Planejava fugir se algo acontecesse de ruim. O que ele fará? Se a saída está bloqueada, o sistema avisa que ele não poderá sair enquanto não matar o chefe e usar o cristal de retorno. Preocupado, diz que só faz alguns dias que estava morrendo como ranquier. Agora vai ter que terminar essa raid sozinho. Ele escuta o barulho vindo do túnel escuro, enquanto pensa que irá ter que cuidar disso sem ter um grupo. Ele começa a andar sobre o túnel que está destruído. Ele diz: o que faço? Estou perdendo a minha confiança. Ele sente um cheiro forte e pensa que deve ser um monstro bestial. E então aparece um lobo feroz, Raikam, presas de ferro, tentando o atacar. Ele desvia antes de ser mordido, então encara o monstro. Pensa que 1 ou 2 goblins já davam trabalho. Agora, como será que ele vai ganhar contra um lobo? Suas pernas começam a fraquejar e ele fica paralisado. Ele pensa do porquê estava com medo, já que achava que não tinha ficado com nenhum trauma daquilo. O lobo avança, mas ele se desvencilha.
novamente. O monstro, então, quase morde seu rosto. Então ele dá um mortal para trás e percebe, passando por cima do lobo, que seu corpo está leve. Assim que ele cai no chão, o lobo vem e ele pensa que acabara de conseguir sua vida de volta e que não vai ter medo, não vai morrer hoje, dando um soco, jogando o lobo em uma grade à frente. Então ele percebe que sua mão está brilhando e pensa que é por ter aumentado seu status. Assim que ele vê o lobo vindo muito irritado, ele pensa que o lobo ainda é mais forte que ele. Então ataca repetidamente com socos o monstro e vê que até mesmo esse mob é mais forte, já que não é afetado por ataques normais. Ele desvia e o monstro morde a grade e traz, parecendo bem desafiador. Ele pensa que é demais para enfrentar sozinho. Enquanto ele desvia e é ferido, ele pensa que se tivesse uma arma resolveria. Então se lembra de seu inventário e o abre o chamando. Então ele puxa a espada do Sr. Kim, desferindo um golpe que divide o lobo ao meio. O sistema avisa que ele derrotou o monstro e subiu de nível. Então ele se lembra que o Sr. Kim disse que havia comprado essa espada por 3 milhões de wons. Normalmente, ele não teria chance nem de tocar em algo assim, mas vai usá-la por enquanto. Sobre o inventário, ele acha que pode guardar qualquer coisa e nota que outros monstros se aproximam. Diz que agora que tem uma arma, irá usar, mas a espada havia ficado presa, então ele tenta atirar com todas as suas forças, já que os lobos estão chegando. Ele retira e corta mais um monstro ao meio. O outro segura a sua espada com as suas presas. Então ele puxa a espada pensando que não pode deixar a espada do Sr. Kim ali. Depois de derrotar os monstros, ele pensa que comparando com aquelas estátuas, estes monstros são muito fracos. Enquanto descansa, observa o sistema e vê que suas habilidades aumentaram. 3 pontos com a quest diária, mas matando o monstro ganhava 5 pontos, o que parece ser mais eficiente para aumentar o seu nível. De qualquer forma, fica mais forte enquanto sobe de nível. Ele imagina se está exagerando por ter derrotado esses monstros e chega perto para ver se não há um núcleo mágico, mas acredita que nesses não há, por serem de uma espécie diferente. Ele pensa que está sendo controlado pelo sistema e os monstros também são criados por eles. Talvez por isso eles dropam só itens, não núcleos mágicos. Ele então pega uma garra que pode ser vendida na loja e se surpreende até por haver uma loja no seu sistema. Ele se pergunta como que faz para comprar e clica no sistema e logo o avisa que seu nível não é muito alto, então ainda não pode comprar na loja. Então ele clica para vender a sua presa Raika e o sistema dá para ele 20 gold. Jinwoo fala que essa dungeon deve ser em torno de rank E, então não deve valer muito. E não pode sair enquanto não matar o chefe. Poderia sair se tivesse um cristal de retorno, mas acha que não funcionaria. Mesmo que o boss seja de rank E, ele não consegue sozinho, pensa. Será que seria possível se ele subisse de nível? Antes que ele dissesse mais coisas, ele olha no final do corredor, onde aparecem vários lobos com seus olhos vermelhos o olhando. Ele ainda está ajoelhado no meio dos lobos que acabara de matar. Então ele se levanta e se prepara, pois não pode morrer, não pode ter medo, já que já morreu antes, e ataca, e uma luta feroz é travada. Então ele diz aos lobos que não morreria facilmente, então não deveriam morrer tão rápido, ou ele ficaria entediado. Ele pensa atacando os lobos, lute ferozmente, enquanto o meu corpo aguentar. Aparece um aviso no sistema, o avisando que ele subiu de nível, e agora ele entende que se fugir será massacrado. Mesmo cansado, ele continua atacando, pois se morrer, não poderá proteger sua família e perderá tudo. Pensa carregando a espada toda suja de sangue. Eu não posso abaixar minha cabeça como um fracote. Tenho que ficar mais forte, diz. E ele avança novamente para mais monstros, adquirindo o título de matador de lobos. Percebe que sua espada não vai durar muito e se lembra da vez que comprou uma adaga e ela quebrou facilmente. Obteve na época 3 cristais, mas até hoje não conseguiu pagar a adaga. Então nunca mais comprou outra e resolveu usar seu corpo para proteger os outros. Ele agradece sorrindo a espada quebrada, pois graças a ela deu tudo certo. Ele olha seu inventário e vê que pegou bastante coisas, inclusive a pedra de retorno. Ele fica na dúvida se volta, mas decide que talvez não terá outra chance de ficar mais forte. Se usar essa pedra, será que a dungeon irá desaparecer? Pensa ele. Acho que é um evento limitado do sistema. Estou dançando na palma de algo que não conheço,
diz Jin-Woo. Então decide ir em frente e começa a subir de nível. Percebe que toda vez que sobe de nível fica mais fácil de lutar. Ele enfrenta macacos, monstros e panteras e sente finalmente que está ficando mais forte, já que os monstros continuam a aparecer. Percebe padrões e aprende, conseguindo ver de onde estão vindo. Um gato de cada lado, diz Jin-Woo, cortando a cabeça das panteras e matando um macaco logo à sua frente. Então, um novo lobo aparece e ele o mata, percebendo que a cor do seu nome havia mudado. Então percebe que, de acordo com a força, o nome muda. Branco é fraco, laranja é forte e vermelho é muito forte. Já que os lobos Raikans eram laranjas no começo, agora são brancos, ele ficou mais forte. Mas mesmo com sua força atual, não sabe se consegue vencer aquela coisa. Olhando para baixo, vê uma enorme pele. Jin-Woo diz sentir calafrios só de olhar. Talvez por ter subido de nível, ele veja o quão forte é o monstro que está lá embaixo. Ele vê seu nível aumentando. E também que sua espada não vai durar se continuar lutando sem necessidade. Então ele desce as escadas para enfrentar e nota que a estação começa a parecer um pântano. De repente, algo sai rápido da água, quase não dando tempo dele se defender. Ele, cansado do ataque repentino, nota que sua espada quebrou e olha a cobra, governante do pântano, casaca das presas azuis. Olhando, ele diz à cobra que achava que estava em um nível alto, mas o nome dela ainda era laranja. Ela prepara seu ataque enquanto ele pega a espada quebrada para se defender. Ele pensa em como vai se defender e vê que socos e espadas não vão funcionar. Então ele pensa em atacar rápido e forte e enfraquecer as defesas da cobra. Ele vai se defendendo enquanto pensa em como lidar com as escamas grossas. A cobra se desvencilha o encurralando e passando em cima de suas costas e seu peito, o fazendo sangrar. Ele grita enquanto fala que achava que tinha ficado mais forte, mas ainda falta força. O quão forte ele precisa ficar. Pegando a espada, ele se lembra de quando era fraco e ataca os dentes da cobra. A cobra o ataca com o rabo, o jogando na parede. Ele se levanta tremendo e decide que tem que ficar ainda mais forte. Uma aura negra emana dele e seus olhos ficam com uma cor azulada. A cobra o ataca e ele corta ela pela sua boca e vai descendo sobre o seu corpo. Então, ele nota que não vai ser o suficiente. Já que apoiou todos os seus pontos em força, ele esgana a cobra e a agarra, esmagando, dando um mata-leão desesperado para que ela morra. A dungeon está destruída e Jin-Woo ri encostado na cobra, acreditando que ficou um pouco mais forte. O aviso surge no sistema: você matou a governante do pântano. A recompensa: veneno Hazaka classe A, tipo poção, efeito escama de ferro, 20% de dano recebido. A presa Hazaka classe C, tipo adaga, efeito paralisia, pode fazer com que os inimigos fiquem imóveis, e o efeito de sangramento, os inimigos perdem 1% de vida a cada segundo. Jin-Woo fica feliz por ganhar uma adaga de osso. Em comparação à poção, ela é um pouco estranha, mas a adaga é o melhor. O sistema avisa que a dungeon voltará ao normal, já que o boss foi derrotado. Então tudo, num passe de mágica, vai desaparecendo. Saindo, ele pergunta que horas são, pois já está escuro. Um soldado o aborda perguntando quem ele é e se não ouviu o alerta. Ele pergunta o que houve, e o soldado nota a espada quebrada em suas mãos e suas roupas, e pergunta se ele também é um caçador. Jin-Woo afirma, mas antes que pudesse terminar, o guarda o chama para que o acompanhe. O garoto pensa o que será que houve e vê os monstros mortos, então deduz que um portal abriu por ali. Pergunta ao guarda se os monstros vieram para lá. O soldado fala que os monstros pequenos já foram mortos. Agora só falta o maior. Então Jin-Woo percebe que, por causa dos seus status, consegue sentir o monstro e vê uma luz de longe que acredita ser o boss. Um monstro parecendo um Godzilla aparece e os soldados tentam manter os curiosos longe. Enquanto os caçadores tentam derrotar o monstro, o guarda pede para os populares que não gravem ou tirem fotos e que recuem. O caçador pede aos curandeiros para curarem o tanque. Um curandeiro afirma que estão tentando, mas os ataques do tanque não incomodam o monstro. O caçador diz que a defesa dele é muito alta. O guarda com Jin-Woo pede para que deem licença, o que a população ignora. E Jin-Woo observa que a comunicação entre os caçadores não está funcionando.
e percebe que os ranks deles são baixos, um rank D e 8 rank E. Já que é um tanque, ele não consegue dar dano e prefere um conflito de exaustão. Ele presta atenção aos curandeiros e algo surpreende. Então vemos a caçadora chamando a atenção de uma curandeira que estava distraída. E Jue aparece assustada, mas pede desculpas e começa a curar. Ela tenta se concentrar, mas lembra das estátuas. Ela pensa que se recuar não vai voltar ao seu estado normal. Jin-Woo fica surpreso, já que faz somente uma semana que o episódio aconteceu. E ela já está ali, mas não superou. Era de se esperar que não tivesse superado. Quando ele ia dizer que ele também não superou, muda de ideia e se prepara. E pensa que esse boss é de rank D. E o que acabou de enfrentar na dungeon era mais alto. Pensa que vai conseguir enfraquecer pelo menos a sua defesa. Então, no impulso, ele lança sua espada quebrada. Um dos caçadores fala que vão todos morrer se isso continuar. O tanque está com dificuldade, pode acabar morrendo. O que quer que façamos? A mana está acabando, pergunta uma caçadora ao tanque. O tanque está dando seu máximo quando vê que um ataque funcionou e o monstro está caindo. Então eles aproveitam e ele chama o seu grupo para terminar o serviço, o derrotando. Ele pensa que foi somente pelo ataque, pois estava difícil eles sozinhos derrotar o monstro. E do nada, esse monstro caiu. Ele vê que seus ataques não fizeram nada. Pensa no que é aquilo que veio voando. Será que foi uma flecha, uma lança, o que explodiu na cabeça dessa rocha? Então ele vê uma espada cravada no chão e pergunta ao guarda quem a lançou. O guarda ia apontar, mas Jin-Woo se esconde. E o tanque pensa ser um caçador de alto nível, pois ele usou uma força e um poder destrutivo muito grande. Jin-Woo pensa se o monstro já estava fraco, porque ele conseguiu derrubá-lo facilmente. Jue chama o nome de Jin-Woo. Pessoal, a obra vai ficando por aqui. Curta e compartilhe para dar aquela força. E comente se vocês vão querer continuação. Beijos, tchau!